Boa noite, meus amigos do Facebook, aí, né? Hoje eu vim trazer um tema, né, que as pessoas acham que vão achar meio estranho, mas quando entenderem o contexto, talvez não ache tão estranho assim. Quem me conhece não vai achar estranho, né? Eu acho que quem acompanhou um pouco da minha vida, e acho que algumas pessoas tiveram essa oportunidade de acompanhar um pouco da minha vida, sabe que a minha vida, ela, por um bom tempo, ficou muito complicada, né? Ficou complicada porque eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu batizei, me afastei, sofri, mas também não dava um braço a torcer, né? E chegou uma hora que eu quase morri, né? Por graça divina, por desejo divino, e eu glorifico muito por isso. E só tenho a agradecer a Deus por ter poupado a minha vida ano passado. Acho que foi ano passado. Foi ano 2019 para 2020. Eu tive um acidente e quase morri, né? Não tem, nem todos sabem disso, né? Mas aconteceu. E quem olhou falou milagre, né? Porque de onde eu caí era para eu ter morrido mesmo, né? Eu caí praticamente em um precipício de moto. Tem algumas pessoas que sabem disso, nem todo mundo sabe, mas Deus me livrou da morte. E naquele momento em diante eu comecei a repensar toda a minha vida e eu comecei a ver o poder de Deus na minha vida. Só que tinha uma questão. Eu não acreditava na Bíblia, né? Eu não acreditava na Bíblia porque eu vi de outras concepções, de outras religiões e tal. Eu tinha passado por algumas religiões e não acreditava na Bíblia. E no momento que eu bati a cabeça e desmaiei. E quando eu acordei, eu simplesmente falei, cara, Deus me livrou da morte. Mas ao mesmo tempo eu pensei assim, tá, ele me livrou da morte, e o que eu vou fazer com isso? E uma coisa dentro do meu coração dizia, entrega a tua vida para Deus. Larga tudo e entrega a tua vida para Deus. Mas o outro lado também dizia assim, você não acredita na Bíblia. Você não vai conseguir voltar. Já tinha sido batizado, já tinha sido desviado, você não vai conseguir voltar. Você não acredita na Bíblia. E eu naquele momento eu falei com o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, e com Deus, ao mesmo tempo, o Espírito Santo com Deus, foi, né, eu tava ali caída no chão esperando o bombeiro, né, chegar, e eu tive uma conversa com Deus, falei, Deus, Espírito Santo, se for para eu voltar, que eu mude isso, que eu comece a acreditar na Bíblia, porque se eu não acreditar na Bíblia, como é que eu vou voltar? Não tem como eu voltar para Deus, não tem como eu voltar para a igreja se eu não acreditar. Como que eu vou voltar? Vou ser uma hipócrita dentro da igreja, né? E essa transformação, ela foi acontecendo aos poucos, né? Eu fui orando, venho estudando, né? Aqui eu e o meu esposo, a gente faz o estudo, né? A gente faz o estudo da Bíblia todos os dias, né? E isso tem mudado muito a nossa vida, tem mudado completamente a nossa vida. Então hoje eu vim trazer uma palavra sobre o livro de Tiago, justamente o nome do meu esposo, né? Tiago é um livro, ele é pequeno, né? É um livro de fácil leitura, mas de importantíssima leitura, né? Porque ele traz muita coisa legal, ele traz muito conselho, né? Para a vida de nós, para a nossa vida, né? Para melhoramento pessoal, melhoramento espiritual.
ele traz coisas fantásticas, apesar de ser um livro pequeno, de fácil leitura, de fácil compreensão. Então eu falei assim, então eu vou falar sobre uma coisa mais fácil, né, que fica mais fácil de entender e mais fácil de explicar também, porque, né, a gente está voltando, então as coisas são mais complicadas, vai se aprofundando com o tempo, vai relembrando aquelas coisas todas e tal, né. Então, assim, Tiago 1:19 fala assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu refleti muito nessa palavra, porque essa palavra vem muito da minha vida, porque eu passei muito tempo da minha vida falando demais, falando coisas que não tinham nada a ver, falando coisas que ofendiam as pessoas, porque eu não parava para pensar, eu não parava para refletir o que eu estava falando. Às vezes a pessoa falava uma coisa, eu já mandava outra, eu não queria nem saber. E isso denota uma falta de sabedoria muito grande, né? Você pensar só em falar, você não pensa no que aquilo vai ficar na mente da pessoa, no que você pode ouvir da pessoa, né? Porque a pessoa que ela tem mais sabedoria, ela escuta mais do que fala, né? Ela aprende, ela quer aprender para depois ela falar. E eu não tinha essa sabedoria, né? Apesar de já ter sido batizada, eu não tinha sabedoria nenhuma e eu não tenho problema em dizer que eu tinha esse problema, tenho ainda um pouco esse problema, né? A gente vai mudando, né? O Espírito Santo vai trabalhando, mas eu tinha esse problema sério de as pessoas falarem, não gostei, pau, falava, e isso eu saía magoando um monte de gente, e eu não tava nem aí se eu tava magoando, se eu não tava, eu tava querendo saber de mim, era meu ego, era tudo eu, pensava em mim, eu não pensava no outro, não tinha uma atitude cristã, nada cristã, na verdade, a minha atitude não era nada cristã, a minha atitude era uma atitude de defesa sempre, alguém falava alguma coisa, eu pá. Eu não queria saber se aquela pessoa ia sair ofendida, se aquela pessoa ia chorar depois, se aquela pessoa ia se magoar profundamente, se ela um dia ela iria me perdoar. Eu não queria saber de nada. Às vezes eu até pedia perdão depois, porque às vezes tinha uma iluminaçãozinha e falava assim, aí eu acho que eu errei com fulano aí, vou pedir perdão e tal, mas não era uma coisa, sabe, de dentro de mim mesmo, sabe, aquela coisa que me doía mesmo. E o Espírito Santo vem trabalhando em mim a cada dia mais, e hoje eu penso e eu refleti muito sobre essa palavra me tocou muito por isso, porque hoje eu penso muito nas coisas que eu tô falando, e quando eu erro, eu procuro a pessoa e falo, me perdoe, porque eu sou falha, eu sou humana, eu tenho pecado, e eu peço o teu perdão, porque eu aprendi numa pregação de Fernanda Brum, que ela diz que a gente se torna cristão, mas a gente esquece o mal que a gente fez para trás. Então, ser cristão é também voltar lá e tudo que você fez de errado e consertar também. Não é só assim, me tornei, eu sou cristã, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso e segue a vida, não. E o mal que você fez para trás, você não vai consertar, não? Então, Fernanda Brum, em uma de suas pregações, ela falou sobre isso e isso ficou muito no meu coração, né? Lá no 22, ele já vem falando, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvidores, enganando-vos com os falsos discursos. Ou seja, para a gente ser cumpridor da palavra de Deus, a gente tem que seguir as leis de Deus. E dentro da lei de Deus está amar ao próximo como a ti mesmo. Primeiro amar a Deus e depois ao próximo como a ti mesmo. Quando eu ofendo meu irmão, quando eu não sou
uma pessoa que para pensar o que eu estou falando com ele e simplesmente pego e jogo tudo que eu penso sem refletir, eu não estou sendo cumpridora da palavra de Deus. Eu não estou sendo cumpridora da lei de Deus. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão de como falar com o próximo, porque o nosso próximo é nosso irmão em Cristo, né? Que nós possamos ser serenos ao falar. Quando a gente tiver que falar alguma coisa, pensar bastante em como a gente vai falar isso, para não magoar as pessoas, não sair magoando as pessoas por aí, não ser uma pessoa que fala que é cristão, mas na hora de mostrar que é cristão, não mostra, não está mostrando nada. Já no capítulo 2, no versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A gente tem que ter fé? Tem. Mas cadê suas obras? Então, assim, uma das obras é exatamente essa. É você entender o lado do teu irmão. Isso também é obra. É você respeitar as limitações dos seus irmãos. É saber falar, é saber ouvir. Então não adianta somente ter fé e não fazer nada, não ajudar, porque quando você escuta um irmão, quando você tem paciência com o irmão, mesmo que às vezes ele esteja te agredindo alguma coisa, então, isto é, de certa forma, uma caridade espiritual, né? Você tá ali, você sabe que ele está nervoso, aquela coisa toda, e você pede ao Espírito Santo, me acalma, para eu poder dar uma palavra para ele, para acalmar ele também. Então, assim, o livro de Tiago, ele é, assim, para mim é um livro muito completinho, porque ele vem falando de todos os passos que a gente deve seguir para ter uma vida muito melhor, né? Lá no 3, capítulo 3, 6, fala, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar. A língua, o que a gente fala, o que a gente profere, é um perigo. Ela pode jogar uma pessoa no chão, ela pode jogar uma pessoa em depressão. Então, se você for proferir alguma coisa, isso eu digo para mim primeiro, tá? Que a gente possa proferir coisas boas, bênçãos na vida das pessoas. Que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem. Sempre seguindo a lei de Deus. Que Deus os abençoe, meus amados. Um abraço, que vocês tenham uma noite abençoada. Que sejam blindados, em nome do Senhor Jesus Cristo, de todo mal, toda doença que está passando por esse período de pandemia, né? Que nós possamos ser blindados, que nossa família seja blindada, que nós possamos ser abençoados em todas as áreas da nossa vida. Um abraço, fica com Deus.